Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Hoje temos mais uma aula de Cálculo 2 para Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. Hoje vamos tirar dúvidas sobre integrais indefinidas, teorema fundamental do cálculo e integração por partes. Podem começar. Dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu estava assistindo a videoaula daquele matemática universitária. Nem é sobre integral, não. É sobre uma operação algébrica que ele fez. Que ele fez meio rápido, eu não consegui acompanhar. Pode falar? Pode? Tava raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Espera um pouquinho que eu estou apanhando. Aqui, achei. Raiz quadrada de A ao De a quadrado. ao quadrado menos x ao quadrado. Isso. Isso, aí ele fez a operação, fez a mudança de variável, né? Só o que mudou foi o lugar do x, ficou o u. Mas nem é sobre isso. Aí ele fez a operação, ficou a raiz quadrada de a ao quadrado. Tô escutando. Aí ele resolveu a operação, ficou raiz quadrada de a ao quadrado vezes, ele abre um parênteses, 1 menos u ao quadrado. Fechou parênteses. Ele tirou o a de fora da raiz, pelo fato de estar ao quadrado. Isso, ficou assim. Tua dúvida é aonde? O caminho intermediário Tá. para resolver essa operação Ó, então eu tenho. Acho que ele usou A maiúsculo, não foi? Eduardo, eu foi e a a maiúscula. Karina não tá conseguindo ver a sua tela. Vocês não estão conseguindo ver minha tela? Tem que Hum, clicar em cima dela. mas não vai. Tenta sair e entrar de novo. Tá. Então é isso. Aí o que eu faço? Aqui não seria interessante ter um A vezes U? Para eu poder colocar o A em evidência? Sim. Então eu chamo x de A vezes U. Então x ao quadrado igual a ao quadrado, vezes u ao quadrado. Então fica a ao quadrado menos a ao quadrado, u ao quadrado. Está acompanhando? Sim. Deixa eu dar uma olhada que alguém postou aqui no chat que eu não vi. Não tem nada aqui. Atividades. Ah, tá. Tá parecendo normal, a Caroline falou. Até aqui você está acompanhando? Sim. Então eu coloco um a ao quadrado em evidência. Fica 1 menos u ao quadrado. Daí o a pode sair da raiz, tecnicamente em módulo, vezes 1 menos u ao quadrado. Não sei. Alguém tem uma ideia do que a Isabela tem que fazer para conseguir fixar minha tela? Às vezes o erro tá no TIM dela. Se brincar, vai ter que desinstalar e instalar de novo, porque pra mim tá parecendo normal, tô conseguindo te acompanhar. Ô, Isabela, você está no computador ou no Ou, celular? ou pede para ela sair e ingressar novamente na reunião, que às vezes dá certo. Tô no computador.
Você tá no aplicativo? Isso. Tenta abrir no Firefox ou no Chrome, o Teams. Então tá bom então. Ficou clara essa dúvida aqui do que foi feito? Ficou, obrigado. De nada. Mas o que, gente? Mais alguém? Agora eu vou fazer esse item A aqui do vídeo 5. Que eu vi que muita gente estava errando naquele questionário que eu coloquei para vocês fazerem. Vocês conseguiram entender o que ele fez na resolução desse exercício ou não? Alô? Alguém? Que o teorema fundamental fala que do cálculo fala que isso aqui é o quê? É uma G de x menos uma G de menos x, onde a G' de x, deixa eu colocar aqui, G' de t é igual a exponencial de t ao quadrado, correto? Eduardo, a tela tá cortando, tem jeito de chegar um pouquinho mais para cima? Para cima ou para baixo? Alô? Alguém tá com o microfone aberto sem falar nada. Então, meu f de t, não, na verdade é f de x, né? Então aqui é f de x, aqui também é um f de x. Meu f de x é um g de x menos um g
de menos x, correto? Então, quem que é o f' de x? É o g' de x menos o g' de menos x vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Então, fica g' de x mais g' de menos x. Quem que era g'? G' de t era exponencial de t ao quadrado. Então, meu f' de x vai ser quem? Exponencial de x ao quadrado mais a exponencial de menos x ao quadrado, que dá o... Opa! Aqui é um x, né? Exponencial de x ao quadrado mais exponencial de menos x ao quadrado. Então, fica exponencial de x ao quadrado mais exponencial menos x ao quadrado, dá x ao quadrado, dá 2x ao quadrado. Correto? Entenderam aí? Alô? Esse menos 1 é pra quê mesmo? É da regra da cadeia. A regra da cadeia não é derivada de fora aplicado na de dentro vezes a derivada da de dentro. Ah, tá, entendi. Isso, É na porque verdade, tava cortando muito. é o menos x'. Quem que é a derivada do menos x é menos 1. Esse menos 1 é isso. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Como tá? Eu Ela consigo. tá meio embaçada pra mim. Eu agora tô conseguindo, mas ela também tá meio embaçada. Aí tem hora que melhora, tem hora que piora, tem hora que corta. Entendi. Será que é a internet de vocês que tá ruim ou não? Por exemplo, agora eu consigo ver embaçado. Não sei se os demais estão vendo. É, o meu também tá embaçado. Agora melhorou. Melhorou. Acho que é a internet. Só pode ser. Que internet vocês têm? Quantos mega? Na minha acho que é 30. Tá blue A aqui. minha é de 100 megas, mas tá embaçada. Ô, louco. De vez em quando tá embaçada e de vez em quando não. Era pra funcionar com 30 megas, 100 megas. Era pra funcionar. Até aqui tá tranquilo. Aí eu vou deixar para vocês fazerem agora. Minha f de x é a integral de menos x até x ao quadrado de exponencial de t ao quadrado dt. Conseguem fazer?
Vai, fala o que ficou. Exponencial de x à quarta mais exponencial de x a quadrado. Eu não sei se tá certo, não. Não, não tá certo. Aqui, ó, tá vendo que eu usei a regra da cadeia? Aqui, ó. Aqui, vezes a derivada do que estava dentro da g. Isso aqui eu não posso escrever como g de x ao quadrado menos g de menos x. Então, meu f de x é g de x ao quadrado menos g de menos x. Então, meu f' de x é quem? G' de x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado menos g g' de menos x vezes a derivada de menos x. Então fica g' de x ao quadrado, derivada de x ao quadrado é 2x, menos g' de menos x vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Quem que é o g'? O g' de t é exponencial de t ao quadrado. Então, eu posso trocar aqui 2x vezes g'. Então, é exponencial de x ao quadrado, aí vai ficar um mais, menos com menos dá mais, exponencial de menos x, acho que não dá para ler, menos x ao quadrado. Então, fica 2x exponencial x ao quadrado é x à quarta, mais exponencial de menos x ao quadrado, fica só x ao quadrado. Entenderam? Sempre tem a regra da cadeia nesses exercícios. Eu esqueci a regra da cadeia no primeiro, eu fiz no segundo e esqueci do primeiro. É que no exemplo não tinha no primeiro, só tinha no segundo a regra da cadeia. Alguém acertou? Alguém tentou fazer? O que vocês fizeram? Os demais. Eu acho que o vídeo não tá gravando, não. No Microsoft Teams? Isso. Não, eu gravo aqui no meu computador. Ah, tá.
Vocês conseguem fazer esse agora? Calcular f'? Então, meu f de x é a integral do seno de x até o cosseno de x, de exponencial de t ao quadrado vezes dt. É a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Quando tá os dois resultados negativos, eu posso multiplicar por -1 para transformar esse para positivo? Igual eu fiz ali com menos g de x vezes -1. Não, tipo assim, vamos supor que deu menos seno de x menos cosseno de x. Os dois resultados. Menos seno de x vezes menos cosseno. Menos seno de x menos cosseno de x. Aí você quer o quê? Colocar o menos em evidência? Aí eu podia multiplicar por -1? Não. Conseguiram terminar? Consegui, mas eu não sei se ficou certo. O meu ficou exponencial de cosseno de x ao quadrado vezes menos seno de x menos exponencial de seno de x ao quadrado vezes cosseno de x. Eu creio que seja isso, mais ou menos. DG. Aqui eu faço o quê? É g de quem? G de cosseno de x menos G de seno de x. Na hora que eu derivo, fica g' de cosseno de x vezes a derivada do cosseno de x menos o g' de seno de x vezes a derivada do seno de x. G' de cosseno é exponencial de cosseno ao quadrado de x
vezes a derivada do cosseno é menos seno de x menos g'. Opa, já vou colocar aqui a exponencial de seno ao quadrado de x vezes a derivada do seno, que é cosseno de x. O cosseno ao quadrado de x, eu também posso colocar cosseno de x ao quadrado? Você pode escrever cosseno de x ao quadrado. Você não pode escrever cosseno de x ao quadrado. São coisas diferentes. Entendeu? Aí, no caso, aí nesse exercício aí, se eu colocar cosseno de x ao quadrado igual essa que você fez aí do lado, a primeira tá certo? Com os parênteses. Com os parênteses, sim. O cosseno ao quadrado de x é cosseno de x entre parênteses ao quadrado. E cosseno de x ao quadrado é cosseno do quadrado de x, tá vendo? Entendeu? Entendi, é porque o senhor colocou desse jeito, aí eu falei, será que a minha, de eu ter colocado o ao quadrado depois, estaria errado? Não, tá correto. Então fica menos seno de x vezes exponencial de cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x vezes exponencial de seno ao quadrado de x. Esse aqui é meu f' de x. Tranquilo? Alguma dúvida nisso? Posso ir para frente? Pode. Que jeito que eu integro x vezes exponencial de x? Lembrando que eu estou integral por partes. Faz f igual a x, né? F' igual a 1. Pode ser f de x igual a 1, f' de x, não, f de x igual a x e f' de x igual a 1.
O g' de x é o exponencial de x, logo meu g de x é o próprio exponencial. A regra, integração por partes, integral de f de x vezes g' de x dx, f de x vezes g de x, menos a integral de f' de x vezes g de x dx, correto? Então, a minha integral de x elevado a x dx é fx vezes a g, que é exponencial, menos a integral da f', que é 1, vezes a g, que é exponencial de x dx. Então, é x exponencial de x menos a integral de e elevado a x dx. Então, é x exponencial de x menos e elevado a x mais uma constante. Isso é integral de x elevado a x dx. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Posso para frente? Pode. Esse aqui já é um pouco mais elaborado. Integral de arctangente de x dx. Vamos a outra notação. Integral do dv é o v menos a integral de v du. O arctangente eu sei derivar e integrar. Eu sei derivar, não é? Então eu chamo u de arctangente de x. Logo meu du, a derivada do arctangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado vezes dx. O meu dv é dx. Então, o meu v tem que ser x. Então, integral de um arco tangente de x dx é u vezes v. O u é arco tangente de x vezes o v, que é x, menos a integral de v, que é x, vezes o du, que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado
dx. Então fica x arco tangente de x menos a integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Para resolver essa integral, eu posso chamar o que está no denominador de t. Então, meu t é 1 mais x ao quadrado. O dt é 1 mais 2x. Opa! O dt é 2x dx, ou x dx é dt sobre 2. Então, voltando, eu vou resolver essa aqui separado. Então, integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Posso escrever integral de dt sobre 2 dividido por t. Jogo o meio para fora, integral de 1 sobre t dt. Dá o quê? Meio integral de 1 sobre t ln do módulo de t mais uma constante. Eu volto o t ln do módulo de 1 mais x ao quadrado mais uma constante. Então, portanto, minha integral do arctangente de t dt era o quê? X arctangente de x menos a integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Era isso que estava aqui em cima. Então, agora é só substituir. X arco tangente de x menos meio ln. Eu posso colocar parênteses porque 1 mais x ao quadrado é sempre positivo, mais uma constante. Então, isso aqui é a integral do arco tangente de x dx. Entenderam? Eduardo, você pode subir um pouquinho da tela, só para eu ver um negócio lá em cima? Aí, tá. Pode abaixar um pouco. Aí.
Pronto. Alguma dúvida? Posso ir para frente? Tentar calcular esse integral de x vezes arctangente de x. Lembrando a forma de integração, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Vou ter que achar meu u e meu dv. No exercício anterior eu chamei o u de tangente de x e o meu dv de dx. Aqui eu vou chamar meu dv de x, dx, que é o que sobrou. Então, meu du é 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. E o meu v é x ao quadrado sobre 2. A integral de x arco tangente de x dx vai ser quem? U arco tangente de x vezes o v, que é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de v, que é x ao quadrado sobre 2, vezes o dx, que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Reescrevendo, x ao quadrado sobre 2, arco tangente de x, menos a metade da integral de x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado dx. Agora eu tenho que resolver essa integral, x ao quadrado dividido por 1 mais x ao quadrado. X ao quadrado é quem? Eu posso falar que isso é 1 mais x ao quadrado menos 1. Correto? Então, se eu fizer x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado, é a mesma coisa que eu fizer 1 mais x ao quadrado menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Eu divido em duas frações, 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado é 1, menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, eu posso substituir isso nessa integral aqui. Lembrando que isso aqui é o x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Então, fica a minha integral de x arco tangente de x dx é quem? É x ao quadrado arco tangente de x
menos meio integral de 1 menos 1, que é o mais, né? 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Então, x ao quadrado vezes arctangente de x, esse negócio aqui eu escrevi. Era o que? X ao quadrado sobre 2 vezes arctangente. Então, x ao quadrado sobre 2, x ao quadrado sobre 2 arctangente, menos metade da integral. Integral de x de 1 é x, e a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é arcotangente de x mais uma constante. Posso reescrever x ao quadrado sobre 2 arctangente de x menos 1 sobre 2x mais metade do arco tangente de x mais uma constante. Ok. Se eu não fiz nada de errado, esse é o resultado. Vamos verificar o resultado. Vocês entenderam o que eu fiz? Senhoras e senhores? Alô? Eu não entendi quando tirou um meio para fora, quando você colocou um meio. Aonde? Vai mais para cima. Não, mas deu para identificar. Aí, esse um meio aí. Esse. Isso. Eu não tinha aqui x ao quadrado sobre 2? Sim. Aí eu peguei esse 2 que estava embaixo e passei para cá. Ah, tá, entendi. Obrigado. De nada. O resto ok? Sim. Vamos tentar derivar, ver se dá certo, que eu estou achando que eu fiz alguma coisa errada. X ao quadrado sobre 2 arctangente de x menos x sobre 2 menos a metade do arctangente de x mais uma constante. Meu f' de x meu f' de x é quem? Derivada do primeiro. X ao quadrado sobre 2, derivo da x, arcotangente de x, mais x ao quadrado sobre 2,
vezes a derivada do arco tangente, que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, menos meio, aqui é 1 mais 1 sobre 2 vezes 1 mais 1 sobre x ao quadrado, e a constante some. Até aqui, ok? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Então fica x arctangente de x mais x ao quadrado sobre 2, 1 mais x ao quadrado, menos meio. Menos meio eu posso escrever 1 mais x ao quadrado, 1 mais x ao quadrado, dividido por 2, 1 mais x ao quadrado, mais 1 sobre 2, 1 mais x ao quadrado. Então fica x arctangente de x. Aqui fica x ao quadrado mais 1, menos 1, menos x ao quadrado. Vocês conseguem ver que se anula todo mundo? Esse aqui anula esse. E esse 1 anula esse. Então, meu f' de x dá x vezes arctangente de x, que é o que a gente queria. Certo? Alguma dúvida? Entenderam? Sim. Querem fazer mais exercício? Tem dúvida dos exercícios que eu deixei? Querem terminar a aula? O que vocês querem fazer? Professor, eu acho que você pode dar mais um exemplo. De integração por partes? Sim. Ok. Quer fazer algum específico ou posso escolher qualquer um? Escolha qualquer um. Integral. Fazer integral do ln de x, que é bem parecido com a arctangente,
Aí depois a gente faz integral de x, ln de x, que vai ser parecido com esses dois. Então, integral de u dv é o v menos integral de v d1. Toda vez que vocês forem integrar por partes, vocês escrevem essa fórmula. Vai chegar uma hora que ela vai ficar memorizada na cabeça e vocês não vão mais esquecer ela. Certo? Então, toda vez que vai integrar por partes, reescreve essa fórmula. Então, meu u, quem que vai ser meu u? ln de x, o du é 1 sobre x dx, porque a derivada do ln de x é 1 sobre x, o dv é o dx, logo meu v é x. Então, integral de ln de x dx é u ln de x vezes o v que é x, menos a integral de v. V é x vezes d1 é 1 sobre x dx. Então, isso aqui dá o quê? Posso reescrever x ln de x menos a integral de dx. Integral do ln de x dx é x ln de x. Integral de dx é x mais uma constante. Então, reescreva a fórmula. Integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Quem vai ser meu u? Meu u de novo vai ser o ln de x, o du, 1 sobre x dx. O meu dv agora vai ser x dx, logo o meu v é x ao quadrado sobre 2. Então, a integral de x ln de x dx é u ln de x vezes x ao quadrado sobre 2 menos a integral de v x ao quadrado sobre 2 vezes du 1 sobre x dx. Fica o quê? X ao quadrado sobre 2 ln de x menos a integral. Eu posso jogar esse 2 para fora. Meio para fora, quer dizer, x ao quadrado sobre x, sobra um x dx. Então, a minha integral de x ln de x dx é igual a quem? X ao quadrado sobre 2 ln de x menos meio x ao quadrado sobre 2, que é a integral de x, mais uma constante. Posso reescrever.
x ao quadrado sobre 2 ln de x menos x à quarta sobre 4 mais uma constante. Não, x à quarta não, é x ao quadrado. X ao quadrado sobre 4 mais uma constante. Então, esse é o valor de x ln de x. A integral de x ln de x. X ao quadrado sobre 2 ln de x. Menos x ao quadrado sobre 4 mais uma constante. Vamos fazer igual a gente fez no integral de x arctangente. Então, verificando o resultado. Meu f de x é a minha integral. X ao quadrado sobre 2 ln de x menos x ao quadrado sobre 4 mais uma constante. Meu f' de x é quem? Derivada do x ao quadrado sobre 2 é x, vezes o segundo, que é ln de x, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é 1 sobre x, menos derivada do x ao quadrado é 2x sobre 4, e a constante some. Então, dá x ln de x menos x ao quadrado sobre x, dá x sobre 2, aqui é um mais, menos 2x sobre 4, x sobre 2. Um x sobre 2 cancela com o outro, sobra só x ln de x, sendo a minha derivada da minha f. Tranquilinho? Querem que eu faça o integral de x ao quadrado ln de x? Alô? Pode. Vocês entenderam essa parte aqui? Entenderam o que eu fiz? Sim. E, professor, você pode fazer essa verificação nesse próximo exemplo também? Pode ser, sem problema. Então, integral de x ao quadrado ln de x dx. Integral por partes. A ideia é vocês fazendo bastante. Vocês vão pegar o jeito e vai ficar... Você vai olhar para a integral e vai saber resolver. Só que para conseguir fazer isso tem que fazer bastante exercício. Então, integral de u dv é o v menos a integral de v du. Então, meu u é quem? É o ln de x, e o meu du é 1 sobre x dx. O meu dv
é x ao quadrado, logo o meu v é x ao cubo sobre 3. Então, a integral de x ao quadrado ln de x dx é o ln de x vezes o v. X ao cubo sobre 3 menos a integral de v. X ao cubo sobre 3 vezes d1. 1 sobre x dx. Tá vendo que é tudo muito parecido? O raciocínio é sempre o mesmo. Só vai trocando os números. Então fica o que? X ao cubo sobre 3 ln de x menos 1/3 integral de x ao quadrado dx. Então fica x ao cubo sobre 3 ln de x menos 1/3 integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Portanto, a integral de x ao quadrado ln de x dx é quem? X ao cubo sobre 3 ln de x menos x ao cubo sobre 9 mais uma constante. Viu como saiu rapidinho? Entenderam? Alô? Sim. Sim, professor. Posso fazer a verificação ou vocês querem um tempo? Pode fazer. Pode fazer, então. Vamos lá. Então, meu f de x é x ao cubo sobre 3 ln de x menos x ao cubo sobre 9 mais uma constante. Derivada do f é quem? Derivada de x ao cubo sobre 3 é x ao quadrado vezes o segundo, que é ln de x, mais o primeiro, x ao cubo sobre 3 vezes derivada do segundo, 1 sobre x, menos 3x ao quadrado sobre 9. Então fica x ao quadrado ln de x mais x ao quadrado sobre 3 menos, aqui também, x ao quadrado sobre 3. Um x ao quadrado morre com o outro. Fica f' de x igual x ao quadrado ln de x. E é isto.
Fácil, tranquilo. Posso ir para frente? Se eu tiver um x ao cubo mais 2 ao quadrado e eu quiser integrar, o que eu faço? Alguém? O que eu faço com isto? Alguém? Alô? Professor, essa aí é igual um exemplo daquelas primitivas não tão imediatas? Exato. Deixa eu achar ela aqui. Tá vendo aqui o item 3.8a? É esse item aqui, 3.8a. Integral de x ao quadrado menos 1 ao quadrado dx. O que foi feito naquela aula? Você assistiu a aula? Alô? O que foi feito lá? Não foi desenvolver? Isso, professor, ele desenvolveu isso. Isso, fazer a mesma coisa. X ao cubo mais 3 ao quadrado é quem? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado dx. Então dá integral. Ixi, opa.
integral x ao cubo ao quadrado da x à sexta mais 4x ao cubo mais 4dx. Então é só integrar x à sexta da x à sétima sobre 7 mais 4x à quarta sobre 4 mais 4x mais uma constante. Portanto, a integral de x ao cubo mais 2 ao quadrado dx é x à sétima sobre 7 mais x à quarta mais 4x mais uma constante. E é isto. Entenderam? Sim. Querem mais algum exercício em particular para eu fazer? Alguém? Querem mais algum exercício em particular? Podemos encerrar a aula. Alô? Por hoje tá bom? Tá sim, professor. Então tá, por hoje ficamos aqui. Aí vocês querem pegar a aula de quarta para tirar dúvida e fazer a prova depois, ou vocês querem fazer a prova no horário da aula? Eu acho que, por mim, pode deixar a quarta para tirar a dúvida e fazer a prova em outro horário. Pode ser. Aí vocês fazem na quinta a prova, entrega até de noite, pode ser? Acho que sim. Alguém contra? Alguma outra ideia? Professor, a prova vai ser aqui, igual aquela atividade que você passou, ou vai ser de enviar foto? Eu acho que vai ser de enviar foto. Que eu ainda não corrigi essa tarefa que vocês me enviaram, não sei como vai ser o resultado de vocês. Aí até a semana que vem devo passar mais uma ou duas atividades para vocês fazerem para ir treinando para a prova. No caso, a prova vai ser quinta que vem, né? Isso, Dia 3. correto. Ah, não, é porque achei que era dia 4. Dia 4 a gente tem prova de estatística também. Não, dia 3. Tranquilo? Tranquilo, professor. Muito obrigada. De nada. Então, até a próxima aula. Muito obrigado. Até mais.